A história começa muito antes de Sansão nascer. Numa época sombria em que Israel fazia o que parecia certo aos próprios olhos e era oprimido pelos filisteus, Deus decidiu levantar um libertador de forma inusitada. A resposta viria do ventre de uma mulher estéril. Ela não tem nome nas Escrituras, mas sua fé mudaria o destino de um povo. Um dia, enquanto realizava suas tarefas rotineiras, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e nunca teve filhos, mas engravidará e dará à luz um filho." Juízes 13:3. Foi uma visita celestial que a fez tremer. O anjo continuou: "Seu filho seria nazireu, separado para Deus desde o ventre. Não poderia beber vinho nem cortar o cabelo. Ele seria diferente, escolhido, ungido." A mulher correu até seu marido Manoá para contar. Eles oraram juntos, pedindo que o mensageiro voltasse para instruí-los melhor. E Deus ouviu. O anjo retornou. Manoá, reverente, perguntou como deveriam criar o menino. A resposta foi clara: fidelidade, obediência, separação. Talvez o coração daquela mulher pulsasse forte ao sentir o primeiro movimento da criança em seu ventre. Pode ter chorado ao perceber que Deus ouvira seu clamor silencioso, aquele que ninguém mais sabia. Quando o menino nasceu, deram-lhe o nome de Sansão. Seu nome significa pequeno sol, um nome que carregava esperança, luz em meio a trevas, um lembrete de que Deus ainda não havia abandonado Israel. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Juízes 13:24-25. Você já pensou que Deus pode estar preparando algo grandioso mesmo quando tudo parece estéril em sua vida? Quando os planos parecem mortos e os sonhos enterrados, o céu pode estar prestes a enviar uma resposta inesperada. Sansão não foi apenas um herói de força, ele foi um milagre vivo, e sua jornada estava apenas começando. Havia uma inquietação em Sansão que crescia junto com sua força. Era como se ele tivesse nascido para romper limites, não apenas os grilhões dos inimigos, mas as regras do próprio coração. Desde cedo, demonstrava coragem e impulsividade. Foi num dia comum, enquanto caminhava pelas colinas rumo a Tímina, que ele a viu. Uma jovem filisteia, estrangeira, idolatra, mas linda aos seus olhos. "Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher para mim", disse ele aos pais. Juízes 14:2. Seus pais tentaram alertá-lo. "Não há mulher entre as filhas do teu povo?" Mas Sansão insistiu. Ele não buscava sabedoria, buscava desejo. A voz dos pais e a do céu foi ignorada. O texto bíblico revela algo surpreendente. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Juízes 14:4. Deus estava usando até as falhas do jovem para cumprir um plano maior, mas isso não diminuía o peso da escolha errada. No caminho para pedir a moça em casamento, um leão jovem atacou Sansão. Sem armas, sem ajuda, mas o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Juízes 14:6. E não contou a ninguém. Dias depois, ao retornar para o casamento, ele viu o cadáver do leão. Dentro, um enxame de abelhas havia feito mel, um símbolo estranho. Do corpo de um predador, algo doce. Do erro de Sansão, viria um enigma. Na festa de casamento, ele propôs aos filisteus um desafio. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Eles não conseguiram decifrar até que ameaçaram sua noiva. E ela, chorando, arrancou a resposta dele. Traído pela mulher que dizia amá-lo, Sansão explodiu em fúria. Matou 30 homens em Ascalon e entregou suas roupas aos que haviam resolvido o enigma. Depois, abandonou a esposa. Quando voltou para buscá-la, ela já havia sido dada a outro. Talvez ali seu coração tenha endurecido. Talvez tenha aprendido que paixões não sustentam promessas. Ele era forte por fora, mas já começava a se despedaçar por dentro.
Quantas vezes você também já trocou direção por desejo? Já confiou em quem não merecia e se queimou tentando segurar o fogo? Às vezes, Deus permite que certas dores aconteçam, não para te destruir, mas para te ensinar. Sansão ainda não entendia. E por isso, o que viria a seguir seria muito pior. Sansão não havia apenas perdido uma mulher, perdera algo mais profundo, o senso de limite. Ferido no orgulho, rejeitado por um povo que não era o seu, ele decidiu se vingar. E a vingança de um homem forte pode ser brutal. Voltarei agora para a mulher, pois ela é minha esposa, disse Sansão. Mas o pai dela respondeu: eu pensei que você a detestasse, e por isso a dei a outro homem. Juízes 15, 1, 2. O sangue ferveu. Sansão saiu, pegou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelas caudas e colocou tochas entre elas. Depois as soltou nos campos dos filisteus. Resultado: toda a plantação deles foi consumida pelo fogo. Uma safra inteira virou cinzas. Era um sinal claro. Não se brinca com quem tem o Espírito do Senhor, mas também não se brinca com um coração ferido. Os filisteus retaliaram. Queimaram viva a mulher e sua família. A tragédia só aumentava. Um ciclo de ofensa e vingança. Dor que gera mais dor. Sansão respondeu com mais violência. Matou muitos deles com força sobrenatural. Em seguida, se retirou para uma caverna na rocha de Etã. Isolado, ferido, revoltado. Mas os filisteus não desistiram. Subiram com 1000 homens e pressionaram os israelitas. Entreguem-nos Sansão. E o que o povo de Deus fez? Traiu seu juiz. 3.000 homens de Judá subiram até Sansão e disseram: viemos te amarrar e te entregar. Sansão, decepcionado, não resistiu, com uma condição: que não o matassem com as próprias mãos. Foi então que o milagre aconteceu. Assim que os filisteus vieram ao encontro dele, o Espírito do Senhor se apossou dele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado e caíram de suas mãos. Juízes 15, 14. Ele pegou uma queixada de jumento, um osso seco e comum, e com isso matou 1000 homens, um só contra 1000. Mas havia algo maior ali, a batalha interna de um homem dividido entre a unção e a imprudência. Depois da vitória, Sansão caiu exausto, sedento, fraco, e clamou a Deus: entregaste esta grande vitória por mão do teu servo. Morrerei agora de sede? Deus abriu uma fonte na rocha e Sansão bebeu. Foi revigorado. Sansão julgou Israel por 20 anos, mas mesmo com tantas vitórias, uma sombra crescia por trás de seus feitos. Ele lutava contra os filisteus, mas ainda não havia vencido seu próprio coração. Será que você também já experimentou vitórias exteriores enquanto perdia a guerra interna? Será que Deus tem te usado, mesmo sabendo que você está brincando com coisas que podem te destruir? Sansão achava que podia controlar o pecado, mas o pecado sempre cobra caro e nunca brinca de perder. Depois de tantos sinais, você pensaria que Sansão aprenderia. Mas o coração humano é um campo de batalha onde nem sempre vence a voz de Deus. Mesmo com força sobrenatural e livramentos visíveis, Sansão seguia com uma fraqueza que o arrastava devagar para o abismo, o desejo. Certo dia, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. Juízes 16, 1. Gaza era território inimigo. Sansão não precisava estar lá, mas foi. E não para lutar, foi por prazer. Um juiz de Israel, dormindo na cama do inimigo. E os filisteus souberam. Cercaram a cidade. Planejaram matá-lo ao amanhecer. Mas Sansão, talvez com os olhos pesados pela culpa, se levantou à meia-noite. E fez algo inesperado. Arrancou os portões da cidade, com trancas e tudo, e os levou nos ombros até o topo do monte diante de Hebron. Era como se dissesse: vocês não podem me prender. Mas, na verdade, ele já estava preso, por dentro. Sansão levava portões nos ombros, mas arrastava correntes invisíveis no coração.
O mesmo homem que derrubava muros não conseguia levantar defesas para a própria alma. Ele tinha força para mover estruturas, mas não para resistir a tentações recorrentes. E então ela apareceu, Dalila. Seu nome significa delicada, frágil, mas por trás de sua beleza havia intenções cortantes. Sansão se encantou, se entregou e se rendeu de novo a um amor que não vinha de Deus. Depois disso, apaixonou-se por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Juízes 16:4. Os príncipes dos filisteus logo a procuraram. Ofereceram muito dinheiro. Se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, cada um deles daria 1.100 peças de prata. Um tesouro. Dalila aceitou. E a caçada ao segredo começou. Sansão ainda brincava com o pecado. Quando ela perguntou de onde vinha sua força, ele mentiu 3 vezes. Disse que se o amarrassem com cordas novas, se entrelaçassem seus cabelos, mas era tudo jogo. Ele ria, ela insistia, e o coração dele enfraquecia. Quer uma verdade dura? Nem sempre a queda começa com um tropeço. Às vezes, ela começa com um sorriso, com uma concessão pequena, com uma alma dizendo, dessa vez eu controlo. Mas quanto tempo você consegue brincar com o inimigo antes que ele aprenda a jogar melhor que você? Sansão achava que estava vencendo. Mas quem ama o que Deus odeia, cedo ou tarde se vê de olhos vendados, caminhando rumo ao fim. Dalila não desistia. E cada negativa de Sansão parecia apenas aumentar seu desejo de dominá-lo. Havia algo doentio naquela relação. Ela insistia, ele cedia aos poucos. Ela jogava com sedução, ele respondia com confiança cega. Como podes dizer que me amas, se não confias em mim? Ela o pressionava dia após dia. Não era só sedução, era manipulação. E ele, por orgulho ou cegueira emocional, não via. Dalila já não escondia suas intenções. Ela queria descobrir o segredo de sua força. E mesmo depois de 3 traições claras, Sansão continuava deitado em seu colo, importunando-o todos os dias com as suas palavras e molestando-o. A sua alma se angustiou até a morte. Diz o texto em Juízes 16:16. Ele estava cansado, talvez exausto de lutar com os filisteus por fora e com sua carne por dentro. E então contou tudo. Jamais passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, a minha força se irá de mim, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Juízes 16:17. Foi nesse momento que a tragédia começou a se desenhar. Não foi quando ele teve seu cabelo cortado. Foi quando entregou o que havia de mais sagrado a quem não respeitava seu chamado. Dalila percebeu que era a verdade. Ajoelhou-se no altar do dinheiro, chamou os filisteus e colocou Sansão para dormir no seu colo, como um cordeiro sendo preparado para o sacrifício. Ela mesma mandou raspar as 7 tranças dele. E então as palavras que gelam o coração: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele acordou e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Essa talvez seja uma das declarações mais tristes de toda a Bíblia. Ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. A força não estava no cabelo, estava na aliança, e ele a quebrou. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o fizeram girar um moinho, trabalho de escravo. O homem que uma vez levantou portões agora era cego, humilhado e tratado como bicho. Sansão, o juiz de Israel, virou piada em Gaza, mas Deus não havia terminado com ele. No fundo da prisão, em meio ao silêncio, talvez Sansão tenha se lembrado de tudo que perdeu. Sua força, sua missão, sua vista, e talvez, com os olhos da alma que ainda podiam ver, tenha feito uma oração muda. Porque mesmo depois de tudo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Juízes 16:22.
Deus é o único que pode fazer crescer esperança até em cabeças raspadas. Mesmo quando falhamos, mesmo quando entregamos o que é sagrado, ainda há graça que brota no chão da vergonha. Você caiu, foi longe demais. Então pare, olhe para dentro e saiba, onde o pecado cortou, a misericórdia ainda pode fazer crescer. Se esse capítulo falou com você, curta o vídeo, comente "Eu quero nascer de novo" e conheça o devocional Meu Maná. Link no primeiro comentário fixado. Sansão agora era uma sombra do que foi. Cego, envergonhado, esquecido, sua força, lenda do passado, seu chamado, esmagado por suas escolhas. Os filisteus estavam em festa, haviam capturado o maior inimigo de sua história. E para eles, a vitória não era só sobre Sansão, era sobre o Deus de Sansão. Atribuíam tudo ao Deus Dagom. Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, gritavam em delírio, Juízes 16, 23. Celebravam no templo de Dagon com milhares de pessoas, os líderes, os nobres, o povo, e como se não bastasse, mandaram buscar Sansão, não para ouvir, mas para zombar. Queriam que ele fosse um palhaço de guerra. Chamaram Sansão para que os divertisse e o colocaram entre as colunas. Juízes 16, 25. Ali estava ele, cego, cercado, com correntes nos pés e o corpo cansado. Mas alguma coisa dentro dele começava a reacender. Não era ódio, era arrependimento. Sansão pediu a um jovem que o guiava pela mão: "Deixa-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que me apoie nelas." Juízes 16, 26. O menino talvez não entendeu, mas Deus entendeu. Naquele instante, Sansão levantou a oração mais honesta de sua vida. "Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só esta vez para que me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos." E Juízes 16, 28. Ele não pediu aplausos, nem glória, nem perdão público, só pediu que Deus se lembrasse dele. Pediu uma última chance para honrar o chamado, e Deus ouviu. Com as mãos firmes nas colunas centrais, Sansão empurrou com tudo que lhe restava. "Morra eu com os filisteus!" gritou. O templo inteiro ruiu, milhares morreram, inclusive ele. Assim foram mais os que matou em sua morte do que os que matara em vida. Juízes 16, 30. Sansão, o homem que viveu dividido, morreu rendido. Seu corpo foi recolhido pelos irmãos e sepultado entre Zorá e Estaol. Seu nome ficou gravado na história como símbolo de força e de fraqueza, mas acima de tudo, de redenção. Porque o Deus da Bíblia não escreve histórias com tintas humanas, ele escreve com misericórdia. E mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda pode usar o arrependido para realizar algo eterno. Sansão caiu, mas levantou no final. E talvez seja isso o que mais importa. Você pode ter desperdiçado tempo, talentos, oportunidades, mas se hoje você clamar como Sansão clamou, "Senhor, lembra-te de mim", então o Deus das colunas também pode restaurar sua força. A queda de Sansão não começou em Gaza, nem no colo de Dalila. Começou muito antes, nos momentos em que ele trocava aliança por desejo, em que ele confiava mais na própria força do que no Deus que o separou desde o ventre. Sansão era forte demais, e talvez por isso tenha achado que podia brincar com o perigo. Sua vida se tornou um padrão silencioso de autossabotagem. Ele desejava o que Deus proibia, rompia limites com a desculpa de que era invencível. E quando caía, Deus o socorria, até que um dia o socorro virou silêncio. Você já se sentiu assim, forte por fora, mas fraco por dentro, conquistando coisas, vencendo batalhas, sendo admirado, mas carregando correntes que ninguém vê? Sansão viveu isso. O segredo de sua força era também o segredo da sua fraqueza. Ele foi separado para Deus, mas nunca se separou do mundo. Como nazireu, Sansão deveria evitar vinho e bebidas fortes, tocar em cadáveres, cortar o cabelo, sinal visível de sua consagração. Mas ele tocou no cadáver do leão, Juízes 14, 8, 9.
frequentou festas filisteias regadas à bebida, dormiu com prostitutas, cortou alianças, cortou princípios, cortou o caminho antes de cortarem seu cabelo. A força de Sansão era dom, mas a santidade, escolha. E ele nunca escolheu com consistência. A Bíblia não esconde suas falhas, e isso é o mais impactante. Deus não nos mostra heróis perfeitos, nos mostra homens reais, como nós. E em Sansão há um espelho. Quantos já não foram como ele? Separados, mas confusos, chamados, mas presos a velhos hábitos, com dons poderosos, mas alianças frágeis. E o mais trágico, Sansão só orou de verdade uma vez na vida, quando estava cego, quando já tinha perdido tudo, quando já não restava glória. Mas é nesse ponto que a graça escandalosa entra. Deus ouviu. O mesmo Deus que retirou sua presença se aproximou de novo quando Sansão se humilhou, porque a restauração de Deus não depende do quanto você caiu, mas do quanto você se rende. Talvez você esteja num moinho hoje, girando, repetindo ciclos, cego por escolhas ruins. Mas se doer o suficiente para orar com sinceridade, então já começou a nascer de novo o cabelo da esperança. O problema de Sansão nunca foi a força, foi a falta de submissão. E o mesmo Deus que um dia pesou a mão, ainda estende a mão para te levantar. Sansão tinha tudo para ser uma lenda de fé, mas se tornou um alerta. Sua força era única. Nenhum outro homem na Bíblia recebeu tamanha manifestação de poder físico como ele. Era capaz de matar um leão com as mãos nuas, derrotar 1000 homens com uma queixada, destruir portões de ferro sozinho. Mas por dentro, ele era frágil como qualquer outro. O dom que Deus deu a Sansão era maior que o seu caráter. E isso é perigoso. Quantas vezes você já viu pessoas talentosas, usadas por Deus, caírem em escândalo? Quantas vezes você mesmo sentiu que estava sendo útil no reino, mas vazio por dentro? Isso acontece quando o dom cresce e o caráter não acompanha. Sansão foi ungido, mas imaturo. Carregava um chamado profético, mas não sabia ouvir nem conselhos de seus pais. O mais assustador, Deus continuava a usá-lo mesmo assim. Por quê? Porque o propósito de Deus é maior do que os erros do homem. Mas isso não significa que Deus aprova a queda. Significa apenas que ele é soberano o bastante para usar até vasos rachados, e amoroso o suficiente para não deixar esses vasos quebrados para sempre. Sansão é um alerta silencioso. É possível vencer batalhas públicas e estar perdendo guerras secretas. É possível ter poder no altar e pecado debaixo da cama. É possível ser aclamado pelas multidões e estar longe de Deus. Você pode até impressionar os homens com dons, mas só agrada a Deus com santidade. Sansão viveu anos se apoiando no que fazia e nunca parou para cuidar de quem era. Enquanto tudo funcionava, ele seguia. Enquanto os inimigos caíam, ele ignorava os avisos. Mas o dia do corte chegou. E aí, ele descobriu a verdade mais dolorosa da vida cristã. Nem sempre a ausência de consequência imediata é a aprovação de Deus. Você pode estar brincando com o pecado há anos, pode estar misturando ministério com vaidade, pode estar usando o nome de Deus, mas vivendo no padrão do mundo. Mas existe um limite. Sansão descobriu isso da forma mais dura. Quando o Espírito do Senhor se retirou, ele nem percebeu. Será que você ainda percebe a presença de Deus? Será que ele ainda fala? Ou você só repete o que aprendeu no automático? Sansão teve uma última chance. E você, enquanto ainda respira, também tem. O Deus que dá dons é o mesmo que transforma corações. Mas ele não divide a glória com o ego, nem constrói futuro onde ainda há idolatria pessoal. Pare agora, olhe para dentro e pergunte: minha força vem de onde? Do dom ou da presença? O templo de Dagon ruía em estalos. Pó, gritos e pedras caindo revelavam o fim de uma era. O corpo de Sansão estava ali,
debaixo dos escombros, entre os inimigos que odiava, e os deuses falsos que zombaram dele. Mas naquela morte havia redenção. Não foi suicídio, foi sacrifício. Sansão não se matou, ele se entregou. Morra eu com os filisteus. Não era um grito de desespero, mas um clamor de arrependido. Ele sabia que havia falhado, mas usou o que restava para glorificar a Deus. E essa é uma das verdades mais desconcertantes da Bíblia. Deus pode usar até os estilhaços da sua vida para cumprir o que prometeu. Mas será que você precisa chegar ao fundo do poço para então começar a subir? Sansão passou anos vivendo aprisionado por dentro, mesmo quando era livre por fora. Hoje, muita gente vive o contrário. Parecem livres, mas estão presos por dentro. Correntes invisíveis, vícios secretos, relacionamentos tóxicos, raiva disfarçada de opinião, orgulho vestido de ministério, carência que se disfarça em amor, mas é dependência. A prisão de Sansão se tornou visível quando ele perdeu os olhos. Mas ela já existia antes. É por isso que a história dele não é só sobre força, é sobre visão, visão de Deus, visão de si mesmo, visão de quem está ao seu lado. Ele só começou a enxergar quando ficou cego. Às vezes, Deus permite que certas coisas se quebrem, para que outras finalmente se revelem. Você tem vivido no automático? Tem alimentado uma paixão proibida, achando que consegue controlar? Tem usado desculpas como, eu sei o que estou fazendo, eu aguento, Deus entende? Sansão também dizia isso, até que ficou sozinho, sem força, sem visão, sem glória. Mas é nesse ponto que o Evangelho entra. Mesmo quando tudo desmorona, Deus ainda constrói. A morte de Sansão foi um prenúncio do que Cristo faria séculos depois. Um homem sozinho, rodeado por inimigos, de braços abertos entre dois pilares, dando sua vida para libertar o povo. Você não precisa repetir o fim de Sansão, mas pode viver a redenção que ele viveu. Hoje, a pergunta é, você vai continuar girando no moinho da rotina e do pecado, ou vai se render antes que tudo colapse? Ainda há tempo. Sansão morreu. Sim, mas não como derrotado. Sua última ação foi seu maior ato de fé. Ele não foi lembrado por suas quedas, mas pela coragem de, no fim, se render ao propósito que ignorou a vida inteira. Assim foram mais os que matou em sua morte do que os que mataram em sua vida. Juízes 16:30. Essa frase encerra a história de Sansão, mas revela algo profundo. Deus não terminou a obra com base nas falhas do começo. Ele decidiu agir pela entrega do fim. Talvez Sansão não tenha entendido a extensão do seu chamado enquanto estava vivo. Talvez só tenha compreendido nos últimos segundos que havia desperdiçado anos, dons, oportunidades, mas ele decidiu fazer algo diferente naquele momento. Ele entregou tudo o que ainda tinha, e isso foi suficiente. O Deus que abriu o ventre da estéril, que levantou um homem com força sobrenatural, que aguentou ver esse homem brincar com a própria unção por anos. Esse mesmo Deus, no fim, estendeu sua mão. Isso muda tudo. Talvez você tenha vivido como Sansão, entre vitórias públicas e prisões privadas. Talvez tenha se vendido como forte, enquanto se rompia por dentro. Talvez tenha se apaixonado por Dalilas, que minaram sua visão, sua força, sua comunhão com Deus. Talvez até esteja hoje entre colunas, prestes a ruir. Mas há uma boa notícia. Você ainda está vivo. E isso significa que Deus ainda quer escrever mais um capítulo. Não com glória humana, mas com redenção real. A maior força de Sansão não foi física, foi espiritual. Foi quando ele, mesmo quebrado, cego, humilhado, conseguiu dizer, lembra-te de mim. É isso que você precisa hoje. Mais do que orar bonito, mais do que entender tudo, mais do que parecer bem. Você só precisa se render. Deus não usa perfeitos. Ele usa disponíveis. E mesmo quem caiu pode terminar bem. Sansão está na lista de heróis da fé, em Hebreus 11:32.
Isso mostra que Deus não o definiu pela fraqueza, mas pela fé. E você, que legado vai deixar? Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, comente "Eu quero nascer de novo" e conheça o devocional Meu Maná, link no primeiro comentário fixado. Ali, Deus pode continuar aquilo que começou hoje. Fim da história. Mas talvez seja o começo da sua.